Elias era um homem simples, não um profeta, mas um oleiro da tribo de Judá, que vivia nos arredores de Jerusalém. Ele trabalhava com as mãos calejadas e o coração em paz, moldando o barro dia após dia, enquanto cantava salmos ao Deus de seus pais. Mas a paz de Elias seria logo colocada à prova. Num único dia, sua vida virou pó. Um incêndio acidental destruiu sua casa, seu ateliê e todo o estoque de vasos que ele levaria ao mercado. Como se não bastasse, sua esposa, Abigail, grávida de 8 meses, entrou em trabalho de parto prematuro naquela mesma noite e não resistiu. O bebê nasceu, um menino, mas a vida que começou trouxe consigo um luto profundo. Elias chamou o menino de Noã, que significa delicadeza, pois era tudo o que ele sentia faltar em seu mundo naquele momento. Ele se viu sozinho, sem esposa, sem recursos, sem rumo, e com um recém-nascido no colo, chorando noite após noite. Poderia parecer o fim, mas Deus ainda estava escrevendo aquela história. Elias passou dias sem tocar no barro. As mãos, antes hábeis, agora tremiam. Seu cântico virou silêncio. Ele culpava a Deus em pensamento, mas não tinha forças nem para gritar. Apenas cuidava de Noã com o pouco que recebia de vizinhos e da sinagoga local. Um dia, ao caminhar pelo mercado em ruínas, Elias viu um vaso rachado jogado ao chão. Curiosamente, ele o pegou. Era um de seus antigos trabalhos, esquecido pelo fogo, mas ainda inteiro apesar da rachadura. Ele levou o vaso para casa e ficou horas olhando para ele. A rachadura parecia feia, mas não invalidava a forma. O vaso ainda podia conter água, ainda podia servir. Naquela noite, Elias orou pela primeira vez desde a tragédia. E foi ali, no chão de barro, com Noã nos braços, que ele ouviu algo no coração. Assim como esse vaso ainda serve, mesmo rachado, você também serve. Eu sou o oleiro. Foi o suficiente. No dia seguinte, Elias limpou o que restava do ateliê e começou a moldar de novo. Não para vender, mas como forma de cura. Cada vaso contava uma parte da sua dor e da sua esperança. Ele os decorava com versículos, com símbolos, com lágrimas. E curiosamente começou a chamar a atenção. As pessoas vinham até sua porta. Primeiro, curiosas. Depois, tocadas. Um comerciante de Jerusalém passou por ali. Comprou 10 vasos e encomendou mais 50. Disse que jamais tinha visto arte tão sincera. Um rabino o convidou para expor seus trabalhos em uma celebração. O nome de Elias começou a circular não como oleiro do mercado, mas como oleiro das almas. Cada vaso trazia uma frase, uma oração, um pedaço da história de superação que ele vivia ao lado do pequeno Noã, agora com 3 anos, sorridente e cheio de energia. Elias passou a ensinar outros a moldar. Recebia viúvas, órfãos, feridos pela vida, e os ensinava como Deus molda vidas como se molda o barro, com cuidado, firmeza e amor. Certa vez, um homem chegou a ele carregando cinzas em uma vasilha. Era tudo o que restava de sua casa após um ataque. Elias misturou as cinzas no barro e disse: Deus é o único que transforma cinzas em beleza. Assista. E moldou, ali mesmo, um vaso com as marcas da tragédia e da graça. O homem chorou como criança. Anos depois, Elias foi convidado para falar em uma grande assembleia de líderes religiosos. Perguntaram-lhe como ele superou tanta dor. Ele apenas sorriu, ergueu um vaso rachado mesmo que salvara do fogo anos antes e disse: Deus não conserta para esconder, Ele cura para mostrar. Essa rachadura conta minha história. E ainda assim, esse vaso serve. Ainda assim, eu sirvo. Na plateia, Noam, já adolescente, assistia com lágrimas nos olhos. Seu pai havia perdido tudo, mas nunca perdeu a fé. E agora, seus vasos viajavam para outros reinos. Suas palavras confortavam reis e pastores. Mas acima de tudo, sua vida era testemunho vivo de que o Deus que molda também restaura. A história de Elias ecoa até hoje nas sinagogas, nas praças e nas casas humildes da Terra Santa. E sua oficina reconstruída em meio às pedras queimadas é chamada até hoje de a Casa do Oleiro. Ali, quem entra ferido, sai moldado. E quem pensa que acabou, descobre que Deus ainda nem começou. Não importa o quanto você esteja quebrado, nas mãos do oleiro, nada é desperdiçado. Compartilhe essa história com alguém que esteja precisando de cura, de esperança e de um recomeço. Porque a superação começa quando entendemos que a rachadura não é o fim, mas o lugar onde a luz entra.